Pastor Reinaldo, muito obrigado por receber a gente aqui no NASP, conversar com a gente por um tempo aqui. É um prazer, Wagner. É sempre bom participar junto com vocês da Novo Tempo, não é? E aí ter também esse diálogo com você e, claro, com o nosso telespectador que nos acompanha no programa, não é? Com certeza. Pastor, o senhor tem um pós-doutoramento em literatura hebraica. O senhor trabalhou há bastante tempo com a comunidade judaica adventista, né, na cidade de São Paulo. Um detalhe, inclusive, o senhor não tem uma proximidade tão forte familiar. O senhor tem uma ascendência muito distante, bem né? Distante. São algumas gotinhas aí do oceano. Qual é a razão desse interesse? Foi esse contato mesmo com a comunidade judaica? Bom, o interesse, na verdade, despertou muito antes. Quando eu fazia teologia no nosso antigo IAE, lá em Santo Amaro, isso eu comecei teologia lá em 1980, né? Nós tínhamos um professor que dava hebraico lá, dava de maneira assim, meio voluntária, porque ele era, na verdade, pastor em São Paulo, mas tinha uma formação na área de língua hebraica, era o pastor Benoni de Oliveira, e naquela época ele tinha já um trabalho de contato entre os adventistas com os judeus, né? E através dele, ele trabalhando ali com os alunos, a gente descobriu algo que talvez muitos brasileiros não saibam. Mas no Brasil, o Brasil, na verdade, é parte da história judaica, não é? E nós temos ali, se calcula, entre dezenas de milhões de brasileiros que têm alguma gotinha de sangue judaico, como eu tenho, né? A razão disso é muito simples. Na Idade Média, a Espanha e Portugal eram os dois países que mais tinham judeus no mundo. Quando os reis católicos reconquistaram a Espanha do poder dos mouros, dos árabes, não é? Os árabes foram expulsos da Espanha, foram para o norte da África, mas lá havia uma imensa população judaica que já vivia naquele país há mais de 1000 anos, mais de 1500 anos, na verdade. E aí os reis católicos não sabiam o que fazer, porque era muita gente. E eles não eram católicos, eram judeus. Os árabes davam liberdade de religião para eles, mas dentro daquele ímpeto da Idade Média, esse zelo religioso, Sim, do rei Ferdinando de Aragão e da Isabela, né? Eles queriam que todo mundo fosse católico no reino deles, não tivesse mais ninguém, né? Daí eles então fizeram um edito, que é a partir daquela época, que foi em 1492, a época que Colombo descobriu as Américas, né? No mesmo ano, havia um decreto que todo mundo no reino espanhol deveria ser católico. Quem não quisesse ser católico deveria abandonar a Espanha. E a maior parte dos judeus abandonaram a Espanha. Esses são chamados judeus sefaraditas. A palavra sefarad quer dizer Espanha. Então são judeus de origem espanhola. Foram para o norte da África, foram para o Oriente, né? Mas o segundo país que tinha maior número de judeus era Portugal. E por questões políticas e casamento entre a Casa Real portuguesa e espanhola, não é? Em parte desse tratado político foi que Portugal fizesse a mesma coisa com os judeus de Portugal. Okay? E o rei Dom Manuel, na época, aceitou isso. Não é? E em 1497, ele baixou um decreto dizendo que todo mundo no seu reino deveria ser católico, quem não quisesse deveria sair de Portugal. Só que ele, em vez de deixar eles saírem como os reis espanhóis deixaram, ele fechou as fronteiras de Portugal, e porque os judeus eram uma porcentagem muito grande, quase metade da população, diz que 3/5 ou até metade da população de Portugal era judaica. Nossa, tudo isso naquele período? Por volta aí, se calculava que havia 1.200.000 habitantes em Portugal, que entre 400 a 500 mil eram judeus, né? E daí então, Dom Manuel, não querendo que o seu país desestruturasse, ele fez um jogo, ele jogou para a igreja e para os reis católicos, baixando decreto. Mas ele não queria que o pessoal fosse embora, ele fechou as fronteiras, acreditando que as pessoas iam se converter na medida que não pudessem sair, porque era ou se torna católico, ou sai, ou morre. Então, como eles não podiam sair, é se tornar católico ou morrer. Então, você ninguém vai querer morrer, todo mundo vai querer se virar católico. Aí, na verdade, uma minoria aceitou, a maioria preferia morrer que se converter à força. E quando ele via que o plano dele não estava dando certo, então, no dia anterior à data final, ele baixou um decreto
e declarou que todo mundo no reino dele era católico, querendo ou não. E aí vem a chamada história dos cristãos novos, e esses cristãos novos se ligaram com o Brasil, porque a maior parte dos personagens históricos que fundaram esse país, que viveram nesse país, que fizeram história desse país, eram de origem judaica, sendo convertido à força por esse decreto de Dom Manuel em 1497. Nossa, é realmente muito interessante, pastor, toda essa história que a gente acaba não estudando, né, nos livros e tudo mais. Eu imagino até que a gente deva ter alguns nomes que são muito conhecidos ao longo da história e que vieram dessa origem. Sim, sem dúvida. Olha só, por exemplo, quem escreveu a história da descoberta do Brasil, Pero Vaz de Caminha, fazia poucos anos que tinha sido forçado o batismo dele em Goa, não é? E ele era um judeu cristão novo. Não é? A esposa de Cabral parece que era judia também. Ah, é? E mesmo antes de descobrir o Brasil, Fernando de Noronha já tinha firmado o contrato que traria colonizadores para as novas terras que seriam descobertas. Não é? E Fernando de Noronha também era um judeu cristão novo. E aí você vai, vários nomes na história. Não é? O primeiro escritor brasileiro, Prosopopeia, que escreveu o livro Prosopopeia, ele, por exemplo, era judeu cristão novo, primeira obra literária do Brasil. E a história do Brasil é muito ligada com isso. Então, se considera que provavelmente dezenas de milhões de brasileiros têm alguma origem dessa história, principalmente aqueles que têm família muito antiga, que viveram no Brasil desde o período colonial. Pastor, vamos falar da sua relação com todo esse estudo judaico que o senhor se dedicou muitos anos, e até hoje, né? O senhor decidiu, num determinado momento da vida, realmente morar em Israel e conheceu muito de perto essa cultura. Sim. Como é que foi essa decisão de ir para lá e o que isso, de fato, acrescentou, viver aquela cultura? Bom, desde esse contato que eu mencionei com esse pastor, quando eu era ainda estudante de bacharelado, não é? Aí despertou interesse, sabe? Puxa, essa é a história do nosso país, pode ser história até inclusive da minha família, não é? Aí você começa interesse a estudar e olhar, aí a gente saiu do Brasil, me casei, fui estudar na França, terminei meus estudos na França e o mestrado, e a língua hebraica foi algo que sempre me encantou bastante. Aí eu estudava hebraico, e ao mesmo tempo que eu estudava, fazia o seminário lá na França, eu fazia também uma escola de hebraico moderno, que ficava na cidade de Genebra, que era a cidade maior, mais próxima da nossa seminário, que ficava na França, bem na fronteira entre a Suíça e a França. Aí, depois desse período de estudos, eu queria passar um ano de imersão, pelo menos, falando só a língua hebraica. Aí nós fomos morar em Israel, eu e minha esposa, né? Estivemos morando no contexto de um kibbutz, que é uma coletividade agrícola, onde que aceitava voluntários. E aí nós ficamos ali como voluntários, ajudando esta coletividade agrícola e falando só hebraico, estudando hebraico em Jerusalém e convivendo com o pessoal, conhecendo cada vez mais a cultura. E desde aí sempre bastante contato com amigos, com pessoas, com a comunidade judaica. E aí, para alguém que estuda profundamente teologia, imagino que é realmente sensacional estar nesse lugar, porque ele é o cenário de muitas histórias que a gente tem todo carinho, né? De quem nasce lendo a Bíblia, quem passa uma vida lendo a Bíblia, você está naquele cenário real onde as histórias aconteceram, vê com os próprios olhos, é realmente diferente. Ah, sem dúvida, desde a parte geográfica, né? Porque você lê Jerusalém, Belém, Galileia, não é? O Mar da Galileia, Cafarnaum, Nazaré, e você imagina, né? Agora, você indo lá e conhecendo, aí, normalmente, para a maior parte daquele que tem um apego à Bíblia, ou conhece a Bíblia, a visita a Israel vamos dizer assim, uma das viagens mais tocantes, mais emocionantes. É a viagem dos sonhos de todo cristão, né? Para alguém que conhece, que tem prazer na Bíblia, né? E vale a pena mesmo. Qual é o momento mais marcante para o senhor, assim, nesse período, nessa visita? O senhor lembra o que mais te tocou? Olha, para dizer a você, o que mais me tocou, talvez seja assim para as pessoas foi algo assim muito pessoal, não é? Entre mim e minha esposa. Nós sermos convidados para poder passar para ir um sábado na casa de alguém, lá em Israel, de um judeu. Como normalmente o trânsito, ele para em Israel, você não tem ônibus, não tem praticamente nenhum transporte público, só as pessoas deslocam quem tem carro, não é? E nós não tínhamos carro na época.
E normalmente quando a pessoa te convida para poder passar um sábado, é para você ir no sexta-tarde, faz o pôr do sol do sábado com eles, janta, passa o dia todo de sábado, de manhã vai para um serviço religioso, que for, não é? No caso, os amigos convidaram, fomos com ele até a sinagoga, almoçamos, passamos a tarde juntos passeando em algum parque em volta e depois jantamos e fazíamos o pôr do sol e só depois você vai embora. O que marcou bastante isso é essa noção assim de amizade e convivência. O sábado como um contexto muito alegre, muita luz, muita comida boa, né? Mas assim de amizade e convivência trazendo unidade. Isso foi muito, muito marcante. E o senhor falando assim da diferença que acaba trazendo, na sua experiência, acabou trazendo uma unidade, muitos cristãos têm uma rejeição realmente aos judeus, né? Porque os judeus não acreditam no ministério de Jesus como os cristãos acreditam e tudo mais, mas como profundo estudioso dessa cultura, o que o senhor acha que entender a cultura judaica, entender o pensamento judaico, pode contribuir para a nossa experiência religiosa? Eu acho, primeiro, contribui se nós passarmos a ter uma atitude correspondente com aquilo que Jesus pregou. Jesus falou que nós devemos amar até os inimigos. Eu acho que ninguém tem um judeu que é inimigo dele. Então, por que não amá-los, não é mesmo? Por que amá-lo? Por que odiá-lo? Por que desprezá-lo? Se Jesus fala, olha, a característica de um verdadeiro cristão é o amor que ele tem, que representa o amor de Deus para com as pessoas. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é ter amor para com todo mundo, inclusive também para com o judeu, que é uma pessoa normal. Então, se você é um verdadeiro cristão, preconceito, rejeição, essas coisas assim que existem, que os outros têm, não pode fazer parte da nossa vida. Então, se nós já partimos para este nível, eu acho que já aprofunda o nosso cristianismo. Não é? E depois disso... É tão importante isso que o senhor está falando, em tempos de rede social, né, onde o ódio ele fica ali latente para quem quiser ver, não só nessa relação sim, cristãos e judeus, mas política, filosofias de vida, né, independente. Então, se a gente é cristão e a gente acredita no que Jesus disse e está presente ali na Bíblia, não é esse o comportamento que a gente tem que ter. Exatamente. Eu acho que um cristão, por exemplo, se nós vivemos realmente o cristianismo não teria feito tantas atrocidades que fez ao longo da história. Bom, nós talvez não podemos influenciar um país, uma história, o mundo, mas quem sabe a gente começa a influenciar o nosso meio. Sim. E às vezes, começando a influenciar com o verdadeiro cristianismo o nosso meio, quem sabe a gente pode ter surpresa de quão longe essa influência pode chegar. Mas eu acho que nós temos de representar o caráter de Cristo. E com os judeus, eu fico assim, olha, o cristão fala muitas vezes, os judeus mataram Jesus, por isso eu desprezo o judeu. Jesus, que foi crucificado, perdoou. Na cruz ele diz, Pai, perdoa-os. Porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus perdoou, aquele que sofreu, perdoou, quem sou eu para poder cobrar a dívida? Entende? É que nem se você perdoa alguém que te deve, eu digo, não, Wagner, não aceita o seu perdão, não. Eu quero que você pague aqui. É um negócio meio sem lógica. Claro. Sabe? Então, vem duas coisas. O verdadeiro cristão que vive o amor de Deus não pode odiar nem ter preconceito contra ninguém. Segundo, eu estou me metendo num negócio que nem eu sou parte disso. Foi Jesus e a população na época dele, não agora. Porque o judeu de agora tem a ver com os antepassados que fizeram aquilo. Mas até com os antepassados, Jesus perdoou. Né? E agora, por que eu vou cobrar a dívida? Por que eu não vou fazer aquilo que Deus pede que eu seja, que represente a Deus neste mundo, vivendo o amor de Deus e dando um testemunho coerente dessa fé, que é a fé que Cristo Jesus nos ensinou. Muito bom. Eu tenho um dado aqui da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Eles estimam que hoje no Estado de São Paulo a gente tenha 60 mil judeus. Pouco mais da metade do que existe no restante todo do Brasil, né? Em torno de 110 mil judeus no Brasil todo. O trabalho da Igreja Adventista com especificamente judeus e trabalhando ainda a cultura judaica para alguns adventistas, por que se mantém isso? É importante ter um trabalho que preserve a cultura, embora algo da religião tenha mudado? Eu acho que para nós é difícil entendermos, porque a identidade judaica é uma identidade formada através de milênios. Né?
E a fé cristã, biblicamente falando, ela não cancela nem desfaz a identidade judaica. Né? Jesus mesmo diz assim, olha, falando com a samaritana, Deus é espírito, todo mundo pode adorar a Deus. E Deus aceita adoradores que adoram em espírito e em verdade. Okay? Ele diz, vocês samaritanos adoram aquilo que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Quer dizer, a salvação não vem de um samaritano, não vem de um grego, não veio de um romano, não é? Nós que acreditamos que Jesus veio e Deus se tornou homem entre nós, mas assumiu uma identidade. Essa identidade foi judaica. Claro. Ele nasceu, cresceu, desenvolveu. Na verdade, Jesus morreu, ressuscitou. Jesus nunca foi cristão, porque o cristianismo não existia na época. Jesus foi ao céu como judeu. Isso talvez pode ser surpresa para os cristãos, mas quando você para e lê a Bíblia é assim. O cristianismo começa a existir por conta de todo esse ministério de Jesus, inclusive pós-ressurreição, né? Mas você vê, por exemplo, que na história do cristianismo, mesmo alguém que nem Paulo, ao chegar no final da vida dele, ele diz assim, eu sou judeu. Ele não fala, eu fui judeu, eu era judeu. Ou seja, no primeiro século, ser judeu e ser cristão era algo natural. Na realidade, Pentecoste, aqueles 3.000 batizados, aqueles batizavam cada dia, 5.000, todos eles eram judeus. Ser judeu, ser cristão não era problema nenhum. Quem acreditar em Jesus como Messias que veio, não era problema nenhum. O problema veio quando Cornélio quis ser cristão. E ele não era judeu. Aí levantou uma pergunta, mas como é que pode um não-judeu ser cristão? Ser cristão? E foi todo um debate do primeiro século, tentando entender essa problemática. Mas você vê que ao final dos tempos, com o passar dos séculos, a coisa transformou-se. E a pessoa diz, mas como é que um judeu vai ser cristão? Não, só deixando de ser judeu. Na verdade, isso nunca aconteceu em nível bíblico. Então, como começou esse trabalho? Acontece que nós temos vários judeus que se interessam, às vezes, pela mensagem adventista, por várias questões, várias razões. E sempre um drama com o judeu, por causa da tradição cristã, tantos séculos, apresentando, não, você tornou-se cristão, você deixou de ser judeu. E isso é uma coisa pesadíssima para quem está interessado numa mensagem ligada do Novo Testamento. Mas quando nós vamos biblicamente falando, é isso que a Igreja Adventista está apresentando. Olha, não existe esse conflito a nível bíblico. Não é? Agora, se você tem interesse para a mensagem adventista, como um bom adventista, você deveria preservar a sua identidade judaica. Ensinar a seus filhos, ter respeito para a comunidade judaica também, como todo indivíduo que segue uma mensagem bíblica tem de ter respeito pelos outros. Aquele que segue a mensagem de Jesus tem de ter respeito pelos outros. Jesus respeitou, porque nós vamos desrespeitar. Não é? E fala assim, então mantenha essa identidade sua, não é? Ensine a seus filhos. E eu creio que a fé adventista pode chegar a ser um momento, não é? Até de você encontrar até um certo razões de aprofundar a compreensão dessa identidade de você, é tão importante para você. Não é? E isso tem sido mais ou menos o nosso trabalho, a nível interno nosso. Não é? Há outras questões também, como adventistas ou não adventistas, que se interessam pela cultura judaica e vêm nos visitar para conhecer um pouco como é. Isso é um trabalho de bom relacionamento, né? Dizer, olha, gente, judeu é um ser humano normal. A religião judaica também tem os valores, e dentro do contexto adventista, essa comunidade judaico-adventista vive essa fé, né, plena de toda a Bíblia. Tanto a Bíblia hebraica como o Novo Testamento, dentro do seu contexto da mensagem, do conteúdo ali, né? E com a comunidade judaica nós desenvolvemos atitudes de relacionamento com respeito. Porque isso que nós não fazemos escondido, nós declaramos que somos adventistas do sétimo dia. Claro. É algo aberto, é claro. E nós, portanto, trabalhamos com diálogo e com amizade, com abertura, não é? E às vezes eu acho que nós temos áreas para adventistas e judeus, por exemplo, que nós podemos cooperar e nos relacionar, nos conhecer cada vez mais. Um desses relacionamentos, por exemplo, de qual eu tive a oportunidade de participar, foi o trabalho que a comunidade judaica, junto com os adventistas, fizeram para a questão do sábado e o exame do vestibular, do Enem, no dia de sábado. Trabalhando juntos, dialogando, não é? Nós conseguimos juntos ali que o governo desse atenção a isto,
e aí projetasse o Enem, então, para outro dia da semana, que não fosse o sábado. E aí os guardadores do sábado se uniram. Exatamente. E nós eu participei de reuniões com a comunidade judaica em São Paulo, não é? E eles foram até a nossa sede em Brasília, hein? O nosso departamento jurídico trabalhou com eles juntos ali, foram até o governo, e foi algo muito positivo. Eu acho que nós, assim, como comunidades religiosas que têm essa fé em Deus, temos de trabalhar de maneira proposital a ajudar a sociedade e ser uma bênção para a sociedade que nós vivemos, claro, e o país onde nós vivemos, né? Pastor, muito obrigado. Acho que foi muito útil a gente realmente entender profundamente essa relação do cristianismo com o judaísmo e a gente entender que, enfim, somos um povo só, né? E que precisamos, inclusive, ter essa boa relação. Eu acho que a fé bíblica fala que o ser humano foi criado na posição de filho e filha de Deus. E se nós que cremos no Deus da Bíblia, judeus acreditam no Deus da Bíblia, nós também. Então é melhor, se nós somos filhos e filhas de Deus, a começar a viver um pouco mais como irmãos que se querem e que se respeitam e que querem, então, esse diálogo, essa amizade mais profunda, baseada em princípios bíblicos, né? Muito bom, muito obrigado, pastor. Nada. Muito obrigado. Prazer, Wagner. Tudo bom.